45% da massa salarial do país. Então, são cálculos que devem ser feitos, são, enfim, propostas que devem ser apresentadas para discussão, mas que temos que fazer as diversas contas dos impactos que isso possa causar e, eventualmente, das complicações que isso venha a causar à economia como um todo, por ferir, de alguma forma contundente, o programa de governo. Presidente, eu faria primeiro um adendo à pergunta do Joamir. O governo estabeleceu a livre negociação. Muitos sindicatos fortes, especialmente de São Paulo, aceitaram a livre negociação. Mas a grande massa assalariada do país, às vezes, não tem nem sindicato. Isso não é uma negociação livre entre a guilhotina e o pescoço. Mas é por isso mesmo que nós estabelecemos essa política salarial transitória. Veja bem, desde a minha última entrevista coletiva que eu alertava para isso, que havia sindicatos fortes que estavam muito bem representados pelos seus líderes e que, portanto, negociariam diretamente, como vários fizeram, e que nós temos conhecimento. Mas outras categorias, por não estarem tão organizadas, não poderiam ser jogadas de repente numa negociação em que seria fácil se supor que levariam desvantagem nessa negociação os trabalhadores. Por isso é que eu desejei que fosse estabelecido por parte do governo, na ausência de uma decisão a esse nível do Congresso Nacional, a quem caberia promover, ou a quem caberia promover uma política salarial transitória, no debate dessa intervenção total à livre negociação. E nesse processo dessa transição, aqueles que conseguissem, pela livre negociação, entendimentos e acordos como foram conseguidos, muito bem, aqueles que necessitassem de um amparo do governo teriam via um instrumento legal que está hoje consubstanciado na medida provisória. Presidente, apenas para concluir, demissões, colocações em disponibilidade estão acontecendo aos milhares. E não apenas os ociosos estão sendo colocados em disponibilidade ou indo para a rua. A medida tem atingido muita gente que trabalhava, muita gente preparada. Eu pergunto ao senhor, não havia outra fórmula a não ser essa? Não havia outra fórmula. Hoje nós devemos estar próximos de cerca de 200 mil pessoas dispensadas ou em disponibilidade. E é claro que num número como esse, longe de mim imaginar que isso poderia ser feito sem que alguns equívocos fossem cometidos em relação a pessoas. E é por isso que nós estamos recebendo todas as informações, né? As próprias pessoas prejudicadas, né? Ferido no seu amor próprio, quando realmente funcionários competentes e assíduos têm feito chegar. a nós esse tipo de reclamação. E nós iremos rever esses casos, mas depois de concluída a reforma administrativa, porque ela não deseja a nossa reforma cometer injustiças com quem quer que seja, absolutamente. E a questão da disponibilidade é um instrumento que a Constituição nos dá para promovermos uma adequação das nossas receitas correntes ao pagamento de pessoal. A Constituição do país, num artigo das disposições transitórias, diz o seguinte, que o comprometimento com a folha de pessoal não pode ultrapassar 65% das receitas correntes. E o artigo 32. Artigo 32, não é? Muito bem. Então, isso significa que a União, os estados e os municípios devem adequar a sua folha de pessoal com esse percentual das receitas correntes. Ora, eu pergunto, como fazer isso? Se de um lado há estabilidade, de outro lado dá a irredutibilidade dos salários, que por sinal na própria Constituição há um certo conflito. Ela fala em irredutibilidade, mas fala também de que havendo acordo entre os sindicatos e as classes patronais, os salários podem ser reduzidos. Isso no texto da Constituição. Você veja como é por isso que as dúvidas têm que ser esclarecidas. Mas, enfim, como fazer essa adequação se há a estabilidade,
se há a irredutibilidade e se a disponibilidade possa ser eventualmente considerada como um instituto ou como um funcionário colocar disponibilidade tenha que receber os seus vencimentos integrais. Seria absolutamente inócuo se inserir a questão de disponibilidade na Constituição se o entendimento e o espírito fosse esse, né? Então, nós precisamos trabalhar para adequar, não é, a nossa Constituição nos momentos em que ela suscite dúvidas como essas, né, que nós estamos vivendo. E é absolutamente necessário que nós façamos essa reforma, essa parte da reforma administrativa no que tange a pessoal, porque não poderíamos mais contar com uma máquina ineficiente como nós contávamos. A sociedade desacreditou do atendimento em governos passados, porque chegava para curar, uma mãe chegava com o filho para curar um ferimento do filho. E ou o médico não estava, ou não tinha mercúrio cromo, não tinha esparadrapo. Chegava na escola, não tinha carteira, não tinha professor, não tinha giz, não tinha quadro negro. Chegava para reclamar qualquer coisa, qualquer atentado ao seu legítimo direito, não tinha quem reclamar. Então isso fez com que o aparato estatal caísse no descrédito absoluto. Nós precisamos tornar essa máquina mais eficiente, e para que ela seja mais eficiente, ela tem que estar mais enxuta, para que ela granjeie novamente a confiança da sociedade nela. E aí sim, o Estado ser fortalecido pela via correta do fortalecimento do Estado. Ou seja, do respeito que ele tem da sociedade, que vê os impostos que está recolhendo ao Tesouro Nacional sendo devolvida a ela, a sociedade, com serviços públicos de boa qualidade. Diferentemente do que ainda acontece hoje. Quando se paga imposto, se paga imposto, se paga imposto, e não se tem serviços públicos. Nem qualificar esse serviço público a gente pode fazer, porque simplesmente eles não existem, né? Então, é necessário, é determinante para o sucesso da reforma administrativa como um todo, esse novo tratamento que se quer dar à máquina burocrática, tornando-a mais eficiente, pagando salários condignos, dando condições de ascensão funcional aos servidores públicos e valorizando o servidor público. Alguns anos atrás, não fazem muitos anos, eu pelo menos lá em Alagoas, era apresentado, olha, esse senhor é funcionário público federal. E com que orgulho aquele funcionário dizia ser funcionário público federal. Ele era automaticamente alçado à condição de um dos líderes da comunidade, pelo respeito que se tinha pelo serviço prestado por aquele servidor público. Hoje isso, infelizmente, não existe mais. O que nós queremos, portanto, é recuperar para o servidor público o orgulho de prestar serviços à sociedade. E isso com trabalho, com muito esforço, não sem algumas dificuldades, eu acredito e tenho certeza de que iremos alcançar. Presidente, como essa entrevista vai terminar aqui comigo, eu gostaria de saber se posso ser um pouco mais pessoal, fazendo duas perguntinhas. Tudo bem? Nas primeiras semanas do seu governo, as suas atividades esportivas ocuparam grandes espaços nos meios de comunicação, e todo domingo o senhor aparecia com uma novidade. Isso levou a uma certa confusão entre a sua vida pública e a sua vida privada. Eu não sei se o senhor concorda com isso, mas me parece. O fato desse noticiário hoje ser mais escasso significa uma nova postura de sua parte, que o senhor estaria definitivamente botando departamentos estanques. Este é o cidadão Fernando Collor e este é o presidente Fernando Collor. Minha gente, eu tenho 40 anos de idade. Eu não posso negar nem a minha idade, nem a minha condição por ter 40 anos e por ter sido sempre uma pessoa que se dedicou absolutamente aos esportes, né? De agora, por ser presidente da República, eu ter que renunciar a algumas atividades esportivas que eu gosto de fazer. Eu sempre gostei de fazer karatê, sempre gostei de correr, sempre gostei de andar de motocicleta, sempre gostei de velocidade, sempre gostei de lanchas, sempre gostei de futebol, sempre gostei de vôlei, sempre gostei de, enfim, dessa gama enorme de esportes que eu procuro praticar. Mas o senhor não tem feito isso mais tanto? Tenho. É porque deixou de ser novidade. Antigamente,
eu fazia tudo isso, né? Em Alagoas, por exemplo, eu fazia, mas era uma coisa normal, porque sempre estavam acostumados comigo a ver eu fazendo aquilo, né? Então, de repente, quando chega um presidente que, em primeiro lugar, tem 40 anos de idade, por aí só já é uma coisa que o pessoal, puxa, mas o presidente tem que ser mais velho, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Tem esses certos padrões que são inteiramente anacrônicos, mas que alguns ainda têm muito gravado na mente. E quando vê um presidente fazendo esporte, isso virou novidade. Então, todo dia sair. Agora deixou de ser novidade, por quê? Porque sentiram que é um hábito, que é uma coisa que eu faço normalmente, naturalmente. E que não tem nada de, com exceção de alguns esportes mais perigosos, que minha mãe, desde criança, também sempre reclamava, e que eu naturalmente tenho que atendê-la, porque eu compreendo as preocupações que dominam ela, mas no restante eu venho tendo uma vida absolutamente normal e fazendo todos os esportes, como nesse último final de semana fiz a minha vida. Mas tem um esporte muito perigoso que o senhor adotou, que é pilotar carrinho de supermercado. Isso é mais grave. Não, essa é uma atividade que me dá muita satisfação, sobretudo porque a gente entra em contato direto, né, com o que a sociedade deseja, com o que a dona de casa quer. Nas vezes que eu fui ao supermercado, eu vi coisas extraordinárias, né, de sugestões, de pessoas que vinham com produto. Olha aqui, presidente, esse produto aqui não está bom, manda ver se está bom e tal. Enfim, é uma maneira de nós termos um contato direto com a população e ouvirmos muita coisa interessante e detectarmos algumas coisas que precisam ser consertadas. E, portanto, é uma atividade muito agradável, não é perigoso. Agora, concluindo, a sua mulher, dona Rosane, em várias ocasiões manifestou o desejo, a vontade de ter um filho, né? Recentemente isso, inclusive. E já no primeiro ano de governo, então eu gostaria de saber se vem aí um novo morador mesmo para a casa da Dinda. Isso tudo depende muito mais dela do que propriamente de mim. Eu vejo a Rosane muito entusiasmada com o trabalho que está desenvolvendo na Legião Brasileira de Assistência. E, portanto, se ela julgar conveniente que nós, nesse momento, possamos pensar, né, em ter mais um morador para a casa da Dinda, não tenha dúvida que será um momento de muita felicidade para mim. Mas isso depende muito mais da própria mulher do que de nós, homens. Nós somos sempre comandados pelas mulheres. É difícil, mas é verdade. No fundo, nós homens, até de uma maneira típica de machista, né? Nós queremos, às vezes, passar, os latinos, de um modo geral, a ideia de que o homem é que comanda. Mas no fundo, quem comanda é sempre a mulher. Ela sempre faz rigorosamente aquilo que ela deseja, embora o homem pense que ela está fazendo aquilo que ele quer. Isso é um engano. E eu cedo percebi isso, e por isso é que eu coloco nas mãos da minha mulher certas decisões que somente a ela cabe tomar. Obrigado pela entrevista e obrigado por essa última gentileza com o nosso gênero. Muito bem. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito bem. A Rede Record transmitiu direto de Brasília a entrevista coletiva com o presidente Fernando Collor de Mello.